Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre a estrutura do arco dos Arrancars em Bleach, um arco que trabalha a parte mental do Ichigo de forma bem interessante. E uma das melhores adições que esse arco traz à obra é um personagem extremamente carismático, um antagonista recorrente e marcante que ganha muito fácil a atenção e o carinho do leitor, o Grimmjow. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a jornada desse personagem e como ele traz algumas lições e simbolismos interessantes, além de ter uma importância completamente absurda para o protagonista e para a obra como um todo. O Grimmjow surge na obra no arco da invasão Arrancar, surgindo inicialmente como um dos primeiros espadas que nós vemos na obra, sendo no caso o espada número 6. Eu gostaria de começar enfatizando o quão absurdamente bem feito é a chegada do personagem. Para falar a verdade, toda a introdução dos Arrancars é bem feita. A gente tinha visto o Hitsugaya falando sobre o nível dos Hollows e sabíamos que os espadas provavelmente pertenciam aos níveis mais altos. Além disso, já tínhamos visto Yami e Ulquiorra na Terra, e por mais que eles não estivessem lutando a sério, podemos ter uma noção do quão fortes os espadas eram naquela altura da história. Quando o Grimmjow aparece e discute com o Ulquiorra, já traçando pela primeira vez essa dinâmica entre os dois, com o Grimmjow tendo uma personalidade muito mais agressiva e ativa, ele queria ir até a Terra para eliminar o Ichigo o mais rápido possível. E então ele chega na Terra com os seus Fractions, e nós podemos ver finalmente tanto a personalidade dele, tanto a construção dos inimigos sendo feita na prática. A gente é capaz de ver a diferença de poder entre um Fraction e um espada, o quanto o Grimmjow era realmente muito mais forte do que os seus companheiros de batalha, que foram facilmente eliminados pelos Shinigamis, enquanto ele paralisou o Ichigo e a Rukia só com a Heiatsu quando chegou na frente deles, e se revelou como o espada número 6. Todo o capítulo em que isso acontece, na verdade, é muito interessante, porque ele vai lentamente soltando pequenas informações, explicando como funciona a classificação dos Arrancars, para na última página o Grimmjow se apresentar como o Arrancar número 6, né? Ou seja, ele era um espada. Como eu disse na introdução, o Grimmjow representa algo bem específico para o Ichigo. Eu vou me aprofundar mais nisso quando a gente for falar da luta final dos dois e de outros momentos em específico. Mas antes disso, acho válido a gente mencionar o estado mental em que o Ichigo se encontrava nessa época. O Ichigo tinha sido basicamente randomizado pelo Aizen no final do arco da Soul Society, chegou de volta na Terra com medo de usar sua força total por causa do seu lado Hollow, foi confrontado pelo Shinji, que mostrou pra ele que ele estava tendo um comportamento errado, e ainda por cima teve dificuldade com o Yami na forma base, um oponente extremamente mais fraco do que ele. O Grimmjow tem um papel extremamente importante nesse momento, o choque de realidade. Assim que ele aparece, ele já derrota a Rukia facilmente. A Rukia, que era uma das pessoas mais importantes para o Ichigo. O último arco inteiro foi sobre ele tentando salvar ela. Então o que o Grimmjow faz aqui é muito mais do que só derrotar a Rukia. Ele mostra ao Ichigo o que a fraqueza dele pode causar aos seus entes queridos. O Grimmjow então luta contra o Ichigo, eles têm a primeira batalha deles, e é uma luta extremamente dominada pelo Grimmjow, que vence o Ichigo e só não mata ele pela interferência do Touzen, que chega nesse momento para levar ele de volta a Las Noches. Afinal, ele havia quebrado ordens diretas do Aizen quando ele resolveu ir para a Terra e eliminar o Ichigo. Até aqui eu não falei muito sobre o Grimmjow em si, até porque nesse momento ele parece realmente um inimigo bem raso. Não tá nem entre os top 5 dos espadas, tem uma personalidade bem simples. O famoso personagem fanático por lutas, agressivo, que gosta de brigar, que vai pra cima de qualquer forma. Porém, é após essa primeira aparição que nós temos o começo da profundidade maior do Grimmjow, e tudo começa quando ele tem seu cargo entre os espadas tirado dele. No segundo embate deles, nós temos uma diferença clara nos dois personagens. Um Ichigo que agora começou seu treinamento com os Vizards e utiliza minimamente o seu poder Hollow, enquanto o Grimmjow está extremamente decadente, sem um braço, perdeu seu título, foi mandado como uma mera força extra na distração do plano. A luta agora é bem mais acirrada do que a primeira vez, porém novamente o Grimmjow é interrompido, dessa vez pelo Ulquiorra, que o leva embora. No arco da invasão do Recomundo é onde a gente tem a real profundidade do Grimmjow, com alguns momentos bem interessantes do personagem. Após a Orihime ser levada a Las Noches, ela cura o braço e o corpo do Grimmjow, restaurando o poder dele e o tornando novamente o espada número 6. É bem interessante notar que o Grimmjow, assim que ganha o seu título de volta, mata o seu substituto. E isso tem um motivo bem importante que eu vou falar mais tarde. Anteriormente eu havia falado aqui como o Grimmjow só se importa com batalhas, ele gosta de lutar. Porém aqui isso é explicado de forma mais aprofundada.
Ele não gosta apenas de luta, ele gosta de combates justos. Muito provavelmente pelo seu aspecto da morte ser a destruição, o Greyjoy sente interesse em destruir as coisas quando elas estão em seu auge. Esse comportamento inclusive é o que o leva a salvar a Orihime em uma cena, dizendo que isso foi uma retribuição por ela ter curado o seu braço, uma demonstração de honra que ele possui. Em um vídeo anterior do canal eu menciono que na minha interpretação, o Greyjoy é um antagonista e o Ulquiorra é um vilão. Por que eu disse isso? Porque o Greyjoy não é exatamente do mal, tanto que ele só seguia o Aizen por conveniência. A prova disso é que assim que o objetivo dele diverge das ordens do Aizen, ele quebra literalmente todas as regras possíveis. Age fora dos planos, prende o Ulquiorra, solta a Orihime para ela curar o Ichigo para eles poderem ter uma luta com força total, dispara um Gran Rei Zero dentro de Las Noches. Tudo isso por um único objetivo, ter a sua luta completa com o Ichigo. Uma luta onde os dois lutem com força total, sem nada os interromper. E é isso que acontece nesse momento. Mas antes de falarmos da luta final dos dois, a história do Greyjoy é mostrada e ela diz muita coisa sobre o personagem. Antes de ser um Arrancar, ele era um Hollow que vagava pelo Recomundo. Um Adjuker pequeno semelhante a uma pantera. Em um momento ele acabou trombando com um grupo de Adjukers que futuramente se tornariam os seus Fraction, e eles tentam atacar o Greyjoy, mas ele facilmente os derrota, sendo então não só convidado a se juntar ao grupo, mas a se tornar o seu líder, se tornar o seu rei. Eles tinham um objetivo em comum, se tornarem Vastolords, a classe mais alta dos menos. Um Hollow pode subir de classe ao devorar outros Hollows, e assim esse grupo saiu pelo Recomundo em busca de se tornarem mais fortes. Mas isso infelizmente não aconteceu. Mais de 3.000 Hollows foram devorados por eles e nenhum sentiu seu poder aumentar. Então os companheiros do Greyjoy se oferecem para serem devorados por ele. Afinal, pelo nível de força, ele é o único que seria realmente capaz de se tornar um Vastolord. Eu quero que vocês percebam o quanto essa história é simbólica para o personagem do Greyjoy, o quanto ela é importante e o significado da palavra rei. O que realmente significa ser o rei nesse contexto. Nós temos várias interpretações acerca de ser um rei dentro da própria obra, mas eu acredito que para o Greyjoy, ser um rei significa ser o mais forte. Estar no topo, chegar ao ponto onde ele seja considerado o mais forte de todos os Hollows. Isso soma muito ao personagem, porque se antes ele era um personagem bom só cumprindo seu papel narrativo, agora ele tem algo que torna ele muito mais complexo, tendo esse lado que ele mesmo esconde, essa necessidade de se autoafirmar o tempo todo. No fim, o personagem do Greyjoy é sobre uma pessoa média que quer se tornar o mais forte, uma pessoa que não está no topo de nenhuma forma, mas que quer chegar no topo, quer se provar o rei. Os companheiros dele acreditaram que ele seria o rei e ele quer provar que ele mesmo consegue, não só para si mesmo, como para os outros. Por isso ele se proclama como o mais forte o tempo todo. Por isso ele é o espada número 6, um reflexo direto disso, sendo teoricamente o mais forte entre os 5 mais fracos, estando no topo da base da pirâmide dos espadas. Eu digo teoricamente porque tem toda a questão com o Yami, etc, mas falando só dos números puros a essa altura do campeonato, o Greyjoy é o número 6, ou seja, ele é o mais forte, tirando o top 5. Os poemas do Greyjoy também são um reflexo disso. O primeiro diz o seguinte: não importa quem seja, eu vou esmagar qualquer um. Uma frase simples, um reflexo do que o personagem era a essa altura. Apenas uma máquina de luta e destruição. Já o segundo diz o seguinte: o rei galopa, libertando-se da sombra, batendo na armadura, chutando os ossos, devorando a carne e o sangue, o rangido aumenta. Esmagando o coração, ele caminha sozinho em direção ao outro lado distante. Esse diz muito mais sobre a real personalidade do Greyjoy. Alguém extremamente acorrentado ao seu objetivo pela sua insegurança, sendo até mesmo melancolicamente solitário, sozinho na sua busca de ser um Vastolord. Por sinal, eu acredito fortemente que ele não é um Vastolord. Há um tempo atrás estava tendo esse debate de novo na comunidade e eu acho que ele não é um Vastolord porque isso iria contra o conceito do personagem. Como eu falei, ele tem esse lance de ser alguém que não está no topo em nenhum sentido, mas almeja o topo de todas as formas. Por isso, ele não está entre os espadas mais fortes, nem entre os Vastolords. Um último ponto sobre esses poemas é a capa dos volumes onde eles estão. Mais um reflexo da personalidade oculta do Greyjoy. Enquanto a primeira capa mostra o Greyjoy na forma base e tem uma frase muito mais simples que reflete
o que a gente imaginava sobre o Grimmjow naquela época, o segundo mostra sua Resurrection, ou seja, o seu estado mais puro e primitivo, um reflexo do seu eu verdadeiro. Por isso, ele tem um poema muito mais complexo. A luta final do Grimmjow e do Ichigo é bem interessante. Os dois lutam de forma extremamente agressiva um contra o outro. E isso tem um motivo bem específico para cada um dos personagens. Para o Ichigo, isso representa o medo dele de abraçar o seu lado agressivo. O Ichigo é um personagem que constantemente afirma o quanto ele apenas luta para proteger os outros, tendo receio extremo de dizer que ele realmente gosta de lutar. O Grimmjow vem justamente para trazer esse lado dele à tona, forçar ele a admitir que veio ao Recomundo para lutar e não só para salvar a Orihime. Isso é simbolizado pelo Ichigo usar a máscara Hollow na luta inteira, ou seja, deixar o seu lado agressivo aflorar. Enquanto para o Grimmjow aquela luta representa um momento de ascensão. Vencer aquela luta colocaria ele acima do Ichigo, um oponente que ele enxergava como forte e como um vasto lorde, e que ele já havia lutado antes e tido a luta interrompida 2 vezes. Vencer o Ichigo era muito mais do que só vencer a luta. Era mostrado que ele era realmente mais forte, era se autoafirmar como o rei. Mesmo assim, após essa longa batalha, o Grimmjow acaba perdendo. E a derrota do Grimmjow vem por um ato de racionalidade. O momento onde Orihime convence o Ichigo a parar com sua investida desenfreada e finalizar a luta rapidamente. Isso também diz muito sobre o simbolismo dessa cena. Apenas a racionalidade pode parar uma onda de destruição desenfreada, assim como apenas a destruição desenfreada pode parar a racionalidade extrema. Depois de cair, o Grimmjow se recusa a permanecer no chão, se levantando várias vezes e tentando continuar uma luta que já havia acabado, até ele eventualmente ser covardemente atacado pelo Noitra, um personagem que representa exatamente o oposto do que o Grimmjow é. Alguém que não se importa com honra, não tem objetivo, não quer ter uma luta justa. Alguém que é um monstro e não um guerreiro. Felizmente o Grimmjow não morre com esse ataque e acaba retornando no arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, tendo uma participação infelizmente bem pequena. Eu realmente espero que o anime expanda pelo menos um pouquinho a aparição do Grimmjow, embora eu acho que isso não vai ser possível pelo jeito que as lutas são montadas naquele trecho final do arco, mas eu gostaria que a gente pelo menos tivesse a oportunidade de ver um pouco mais dele, ver o quão forte ele ficou nesse meio tempo entre os dois arcos. Ele realmente tem potencial para ter superado em muito espadas que estavam acima dele durante o arco do Recomundo. E eu fico bem ansioso para ver o quanto o Grimmjow pode ter ficado mais forte nesse período. Bom, se isso vai ser mostrado ou não de alguma forma no anime, só nos resta esperar. No fim, o Grimmjow é um personagem que tem como ponto central ser uma pessoa inicialmente rasa, um personagem raso, mas que guarda uma profundidade vasta por trás, tanto em sua construção, em suas aparições, história e até mesmo personalidade. Mas acho que por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!